O seu celular é mais poderoso do que o computador de bordo das missões Apollo, que levaram o ser humano à Lua. E eu não tô exagerando. Na verdade, ele inclusive é muito mais potente. O chamado Apollo Guidance Computer tinha pouco mais de 4 MB de memória RAM, que armazenava dados temporários, e só 75 KB de memória ROM, que é a memória permanente de um computador. E esses números parecem piada se você comparar com qualquer smartphone hoje em dia. Não importa o quão simples ele seja. E mesmo assim, essas especificações bem modestas foram capazes de conduzir uma nave espacial até a Lua e trazer todo mundo de volta para a Terra em segurança. E várias vezes, por sinal. Mas como é que pode, atualmente, um aparelho como esse ter uma capacidade de computação milhares de vezes maior numa estrutura incrivelmente menor que cabe no bolso? A resposta para essa pergunta está em um objeto minúsculo, mas que foi capaz de provocar uma verdadeira revolução tecnológica sem precedentes. Eu estou falando dos chips semicondutores. Mas para entender direito o que são esses chips, primeiro a gente precisa entender o que exatamente é algo semicondutor. Você deve saber que existem materiais que são ótimos condutores de eletricidade. O ouro, a prata, o cobre, o alumínio são bons exemplos disso. Eles têm mais elétrons livres, ou seja, elétrons na camada de valência. 1s2, 2s2, 2p, quem lembra? Isso permite que as cargas elétricas se movimentem através desses materiais com mais facilidade, sem enfrentar muita resistência. Por outro lado, existem materiais que são péssimos condutores de eletricidade. É o caso do vidro, da borracha, do silicone e da cerâmica, por exemplo. Nesses casos, os elétrons ficam ligados com muita força ao núcleo dos átomos. E é por isso que essas substâncias são isolantes. Elas dificultam a passagem das cargas elétricas. E no meio do caminho entre esses dois materiais, existem aqueles que apresentam uma condutividade elétrica intermediária. Ou seja, eles podem atuar tanto como isolantes quanto como condutores. E esses materiais nós chamamos de semicondutores. Os principais semicondutores são o silício e o germânio. A indústria eletrônica usa mais o silício porque ele é resistente a altas temperaturas e também porque ele é encontrado mais facilmente na natureza, já que ele é um elemento abundante como os grãos de areia. E é literalmente mesmo, porque o silício é extraído justamente de determinados tipos de areia. Esse elemento é tão essencial na produção de chips semicondutores que a região dos Estados Unidos que concentra as principais empresas de tecnologia do mundo, na Califórnia, é conhecida justamente como o Vale do Silício. Os chips são feitos basicamente de um wafer, que é aquele biscoito que tem umas camadas... Tô brincando. Na verdade, na eletrônica, o wafer é uma fatia bem fina de algum material semicondutor no qual são colocados microcircuitos. E esses circuitos formam desenhos, que são padrões por onde são controlados os fluxos da corrente elétrica através de transistores, que são como mini interruptores. Eles ligam e desligam, permitindo ou impedindo a passagem da corrente elétrica. E aí os computadores são programados para interpretar essa passagem ou não passagem da corrente elétrica como o número 0 ou o número 1, que são chamados bits. É essa sequência de milhões de zeros e uns que faz com que os computadores executem e interpretem absolutamente tudo que nós podemos imaginar, desde coisas muito simples como textos e fotos, até tarefas extremamente complexas como um pouso na lua ou um vídeo de dancinha no TikTok. Na verdade, os chips semicondutores hoje em dia estão presentes não só nos computadores e nos celulares. Praticamente todos os produtos modernos usam essas peças. Aí mesmo ao seu redor você pode ter certeza de que vai encontrar, você está cercado de chips. Os seus carregadores, ou a sua televisão, o seu ar-condicionado, o micro-ondas, o foguete de alcance intercontinental para envio de bombas atômicas, é impossível de fugir. Seres humanos colocaram chips em praticamente tudo, exceto em lugares onde isso não faria nenhum sentido, tipo, sei lá, uma vacina. Eu não quero mais ler os comentários desse vídeo. Mas o que muita gente não sabe é que essa tecnologia que é tão importante hoje em dia nasceu várias décadas atrás. Mas falando em chips e tecnologia, vocês sabiam que já está acontecendo a Black Friday da hashtag Treinamentos? A Hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, e ela tem treinamentos focados em te fazer se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo. A Hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagens de programação. E isso tudo com os treinamentos de Power BI, Excel, Python, SQL, JavaScript e muito mais, sem pré-requisito nenhum. Tudo do básico ao avançado, ou melhor, ao
nível que eles chamam de impressionador, que fica acima do avançado. E nessa Black Friday, que já começou por sinal, eles estão fazendo a maior promoção de cursos que eles já fizeram. Os cursos estão com mais de 50% de desconto, mas corre porque essa oferta só vai continuar até o dia 13 de novembro. Então clica agora no link da descrição ou escaneia aqui o QR Code na tela para acessar esse desconto especial da Black Friday da #treinamentos. De volta ao vídeo. O primeiro chip semicondutor foi criado nos anos 50 e ele tinha 4 transistores, ou seja, 4 desses mini interruptores que controlam a passagem da eletricidade. Com o passar dos anos, essa quantidade foi aumentando. O avanço da tecnologia permitiu a criação de chips com 8 transistores, e então 16, 32 e assim por diante. Até que hoje em dia, atualmente, existem microchips com 114 bilhões de transistores. Não são milhares, não são milhões, são bilhões com um B de interruptores, cada um transmitindo seus zeros e uns freneticamente num chip do tamanho da sua unha, ou um pouco maior se você tiver mania de roer a unha. Para caberem tantos transistores numa peça tão pequena, eles precisam estar muito perto um do outro, muito mesmo. É uma distância que não pode ser medida em centímetros nem em milímetros. Para facilitar as contas, a gente precisa usar os nanômetros, ou seja, 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Para você ter uma noção, um fio de cabelo tem cerca de 100 mil nanômetros. E nos chips mais modernos, hoje em dia, a distância entre os transistores é de 2 nanômetros. Isso é semelhante ao tamanho de uma fita de DNA. Você deve imaginar que, para construir um chip desses, nós precisamos ter uma tecnologia de ponta, com equipamentos ultra inovadores operando em fábricas extremamente modernas. E essas fábricas são tão específicas que elas têm até um nome próprio. Elas são chamadas de FABs. São ambientes super controlados. Quem trabalha nesses lugares precisa até usar roupas especiais. Isso porque qualquer grão de poeira pode levar a uma falha na produção dos chips e causar um prejuízo enorme para essas fábricas. E elas dependem de recursos tão avançados que pouquíssimas empresas hoje em dia têm a capacidade de produzir esse tipo de chip. Em todo o planeta Terra, a chamada litografia, que é o processo de fabricação de chips, depende basicamente de 2 empresas, a TSMC e a ASML. E o que falta em criatividade no nome dessas empresas sobra em importância global para essas 2 marcas. Elas provavelmente são as marcas mais importantes para sua vida diária, das quais você nunca deve ter ouvido falar. A história que nos trouxe até esse cenário começou nos Estados Unidos, que lideravam a fabricação desses chips durante a Guerra Fria. Inicialmente, o uso dessa tecnologia era voltado para fins militares e espaciais. Os chips eram vendidos principalmente para o governo americano, mas logo os grandes empresários perceberam o potencial fantástico dos semicondutores e se deram conta de que o uso civil desses chips em computadores pessoais poderia revolucionar o mundo e gerar muito dinheiro para eles. Os Estados Unidos então incentivaram a instalação de fábricas de chips em países orientais, onde a mão de obra era mais barata. Mas rapidamente esses países observaram que podiam criar suas próprias empresas e foi de fato o que aconteceu. Uma dessas empresas foi a TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Fundada nos anos 80, ela é hoje a maior fabricante de chips no mundo. No final de 2022, ela controlava 58% do mercado global, disparada na frente da segunda colocada, a Samsung, que detinha 16% do mercado. Um valor de mercado de mais de 400 bilhões de dólares, a TSMC é uma das 15 empresas mais valiosas do mundo. E é ela quem produz os chips mais avançados do planeta hoje em dia. Inclusive, é bem possível que, apesar de você nem saber, o seu celular tenha um chip fabricado pela TSMC. Essa empresa é tão importante que ela está no centro de uma crise geopolítica entre as 2 maiores potências globais, os Estados Unidos e a China. É que Taiwan já pertenceu à China, mas a ilha rompeu com Pequim quando o comunista Mao Tse-tung chegou ao poder. Hoje em dia, esse pedaço pequeno de terra que fica tão perto fisicamente da China tem uma relação de proximidade comercial muito maior com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, fizeram um acordo com a TSMC para construir uma fábrica dela nos Estados Unidos, o que deve acontecer em 2025. A Casa Branca também decretou uma série de proibições de negócios com as empresas chinesas para tentar fortalecer as fabricantes locais. Só que essas sanções dos Estados Unidos envolvem não só empresas americanas, mas também as de outros países que negociam com a China. E entre elas está a outra empresa que eu citei agora há pouco, a ASML. É a ASML, não a ASMR.
A Advanced Semiconductor Materials Lithography é uma empresa holandesa que fabrica as máquinas que fabricam os chips. Isso é um negócio tão específico e tão avançado que nenhuma outra empresa do mundo inteiro é capaz de fazer o que eles fazem. Cada máquina de litografia produzida pela ASML pesa 180 toneladas e custa o equivalente a quase R$1 bilhão. Não à toa, ela é a quarta empresa mais valiosa de toda a Europa, com um valor de mercado de 250 bilhões de dólares. Acontece que, por causa das ameaças do governo americano, a ASML anunciou há alguns meses que deve restringir as exportações das suas máquinas para a China. Todas essas restrições têm levado a uma série de incertezas sobre a produção e a venda de chips no mundo inteiro, intensificando uma crise que foi causada também por outros motivos. Uma das principais razões foi a pandemia. Assim como os outros setores econômicos, toda a litografia global foi impactada diretamente pelo vírus, já que muitas fábricas precisaram ficar fechadas por um bom tempo. Mas nesse caso, a situação foi ainda pior, porque a pandemia foi um período de aumento na demanda por produtos tecnológicos. Como as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, inclusive estudando à distância e trabalhando em home office, houve um aumento repentino na busca por computadores, smartphones, tablets, câmeras e outros aparelhos eletrônicos, justamente numa época em que a produção estava sendo severamente afetada por conta das restrições sanitárias. Essa crise dos semicondutores também tem outros motivos. Até mesmo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chega a ameaçar no longo prazo. Isso porque a Ucrânia é responsável por cerca de 70% da produção global de neon, que é um gás utilizado na fabricação dos chips semicondutores. E sabe aquela história de que quando a fase é ruim, tudo dá errado? Pois então, essa crise pode ser agravada até pela falta de areia. Como eu falei no início do vídeo, o silício é extraído de um determinado tipo de areia, mas a extração predatória dela tem causado graves prejuízos ao meio ambiente, mudando até o curso da água de um rio no Sri Lanka e causando o desaparecimento de pequenas ilhas. Aliás, outros problemas naturais atravessam o caminho da produção de chips. Nos últimos anos, Taiwan sofreu com a maior seca em décadas, o que afetou a produção de semicondutores, já que o processo precisa de muita água. E até mesmo um incêndio numa fábrica no Japão também andou causando prejuízo na oferta global de chips. Todos esses fatores somados causam consequências práticas, inclusive aqui no Brasil. Um levantamento mostra que o país deixou de fabricar mais de 600 mil carros por falta de chips. A Volkswagen, por exemplo, precisou até suspender a linha de montagem e paralisar uma fábrica, já que a montadora não conseguia comprar os semicondutores. Isso porque os chips são usados não apenas em carros elétricos, mas em quase todos os veículos fabricados hoje em dia. Eles estão presentes no painel eletrônico, nos vidros elétricos, nas travas automáticas e até quando o motorista dá seta, no caso dos motoristas que ainda fazem isso hoje em dia. São poucos. Mas os danos causados pela falta de chips atingem não só o mercado automobilístico. Durante essa crise atual, 73% das empresas de eletroeletrônicos foram afetadas pela falta de componentes. E para tentar evitar que esses problemas se repitam, vários países têm investido internamente na produção de chips, até para não ficarem tão dependentes dessa cadeia de suprimentos complexa que envolve tantos países. E isso é importante pelo aspecto econômico, mas também pelo lado científico. Afinal, os países que querem ter soberania e independência precisam investir em tecnologia. E é uma questão que envolve até mesmo segurança nacional. Lembram quando eu falei que até foguetes capazes de atravessar o oceano utilizam esses chips? Se um país depende da tecnologia de outro para desenvolver as próprias armas, por exemplo, isso significa que ele está completamente vulnerável às ameaças de nações inimigas. E mesmo em assuntos que são, ou pelo menos deveriam ser, muito mais importantes do que as guerras, o investimento nesse tipo de tecnologia também é fundamental. É o caso da saúde, por exemplo. Aparelhos médicos de última geração dependem dos semicondutores. No meio ambiente, a mesma coisa. Equipamentos para monitorar o desmatamento e as queimadas também precisam de chips para funcionar. Na educação, então, nem se fala. Imaginem o papel dessa tecnologia no ensino remoto, na computação, na robótica e nas outras atividades ligadas ao aprendizado. Assim como na cultura. Ver filmes em casas, ouvir músicas numa caixa de som e até jogar videogame com os amigos são todas atividades que só são possíveis graças a essas pecinhas. E eu poderia continuar listando uma série de outras áreas em que chips semicondutores são cruciais, mas você certamente já percebeu a importância que eles têm no nosso dia a dia. Não dá nem para imaginar como que seria a nossa vida hoje em dia sem a possibilidade de condensar em poucos centímetros tanta capacidade de processamento e de armazenamento de dados.
Você certamente não estaria nem vendo esse vídeo se não fossem semicondutores. Por isso, aproveite que os chips permitem que você não apenas assista, mas também curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo quais outros assuntos você gostaria de ver no canal. Muito obrigado e até a próxima!